Ok. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião hoje, a nossa palestra pelo Zoom, hoje com Geraldo Lemos Neto. Estou muito feliz com a presença de todos vocês. Obrigada, Geraldo, pela sua presença mais uma vez aqui no nosso grupo. Nós temos 2 grupos aqui presentes. Um que fica localizado em Ann Arbor, em Michigan, e o outro, o Grupo Sim, que fica em Farmington Hills, também em Michigan. E temos convidados aqui assistindo também. Bom, o Geraldo, eu vou pegar aqui, Geraldo Lemos Neto, dispensa a apresentação, mas eu vou falar aqui um pouquinho dele. Ele é dirigente da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal e TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. E hoje vai falar para nós um pouco sobre a mediunidade de Chico Xavier. Geraldo foi amigo de muitos anos, né, do Chico, e conta para a gente tantos casos que aquecem nossos corações. Então, na noite de hoje, nós levamos o pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga, e agradecemos de todo o nosso coração a presença de todos aqui neste momento, que nós possamos aprender um pouco mais sobre todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e sobre esse querido irmão, nosso amigo, Chico Xavier. Graças a Deus que assim seja. É com você, Geraldo. Muito obrigada. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aí com vocês nesse esforço de estudo sobre a mediunidade de Chico Xavier. É uma alegria participar com este bate-papo acerca da mediunidade de Chico Xavier. Como vocês sabem, o Chico tinha todas as mediunidades. Ele era capaz de exercer todos os tipos de faculdades mediúnicas catalogados por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Claro que o mais conhecido, que todos nós reconhecemos de imediato, é a mediunidade de psicografia. E dentro da mediunidade de psicografia, ele próprio nos contou que a maior parte da sua característica psicográfica foi a mediunidade de psicografia intuitiva. Em menor parte, aconteceram os fenômenos de psicografia mecânica e de psicografia semimecânica. Na verdade, ele vai nos contar que na psicografia mecânica, que é aquela pela qual o espírito tem que acionar o aparelho motor do médium para realmente pegar a mão do médium e escrever, ela foi bastante rara. E somente em 3 ocasiões isso ocorreu. Uma delas quando o espírito de Augusto César Neto, que era um jovem santista que morreu afogado ali na Baía de Santos, com 18 anos de idade, e como jovem falava aquela gíria da Baixada Santista, Augusto César Neto. Então, quando ele começou a se manifestar pelo Chico, o Chico não entendia o que ele falava, né? Aquele jargão
ou aquele modo de falar do jovem da Baixada Santista. Então, teve que ser utilizada a mediunidade de psicografia mecânica. Uma outra que ele nos contou foi quando o Chico recebeu, naquela ocasião, em Minas Gerais, havia um cidadão da Bélgica que veio para o Brasil como legado, com uma tarefa especial da Grã-Duquesa de Luxemburgo, que tinha muitas empresas mineradoras em Minas Gerais, e ele veio com a função de fechá-las todas. E ao aqui chegar no início do século XX, viu o potencial minerador e siderúrgico de Minas Gerais e, ao contrário de fechar, ele começou a comprar pequenas siderúrgicas, mineradoras e ampliou, acabando por fundar a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Ele se chamava Dr. Louis Hensch. E o Chico nos contou que quando minha tia-avó, Adélia, que era secretária de turismo da cidade de Belo Horizonte, de cultura, aliás, turismo e cultura, que era conhecida dele, levou a Pedro Leopoldo, ele tinha perdido um filho por desastre de avião aqui no Brasil. Estava arrasado com a perda do filho. E minha tia Adélia o levou a Pedro Leopoldo e o Chico recebeu. Mas, ao invés de receber a mensagem do filho, que falava português, vivia no Brasil, não é? Ele recebe a mensagem do avô do Dr. Louis Hensch, que esse avô era luxemburguês, e ele ainda se expressava no luxemburguês clássico, utilizado no século XIX. Olha só. E o Chico me contou o seguinte: como ele, Chico Xavier, não teve em outras vidas contato com essa língua, que é uma mistura de holandês com flamenco, com francês, ele não teve condição de receber a psicografia por via intuitiva, e ela veio por via mecânica, né? E o avô do Dr. Louis Hensch escreve, parece que um total de 8 mensagens ao neto, que vai fazê-lo, naturalmente, convencer-se que a vida continua. Bom, agora vamos dar um pulo à infância de Chico Xavier. Ele começa a ter fenômenos mediúnicos desde muito criancinha. O primeiro deles, que vai se destacar com muita frequência, é a mediunidade pré-ciência. Ele pressentia os acontecimentos que viriam a seguir. Quem quiser conhecer a fundo esse tipo de mediunidade tem que estudar o capítulo 16 do livro de Allan Kardec, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 16, Allan Kardec elabora, tendo em vista as informações dos espíritos superiores, uma teoria sobre a mediunidade de profecia, que ele chama de teoria da presciência. É muito interessante o estudo desse capítulo. Nós não vamos aqui entrar no estudo propriamente da mediunidade, não é? A não ser relatar os casos que Chico Xavier viveu com elas. E, neste caso específico da presciência, ele nos conta que ele tinha 4 anos de idade e a mãe dele, ela tinha o hábito de sair, de colocar a cadeira no passeio da rua e olhar os 8 filhos brincando ali, junto da vizinha, que era minha tia bisavó, esposa do meu tio bisavô Eliseu Correia, chamava Cilia Correia. As duas se sentavam e a filharada ali brincando, né? Jogando bola, brincando de boneca, enfim. Mas o Chico, com 4 anos de idade, ele não queria brincar, porque ele pressentia que a mãe dele, Dona Maria de São João de Deus, iria partir, que ela não ficaria na terra. E o coraçãozinho dele já estava apertado com isso.
Então vejam vocês que sensibilidade, né? Da criança Chico Xavier, que tinha essa capacidade de pressentir o que ia acontecer. E ele pedia licença à mãe. Ele me disse que a mãe tinha uma cabeleira preta, um cabelo muito liso, preto, muito bonito. Ele pedia licença para ficar. Ele não queria brincar, ele queria ficar ao lado dela, penteando a cabeleira dela. E essa recordação ficou com ele para o resto da vida, porque logo depois, quando ele completa 5 anos de idade, ela desencarnou. Outros fenômenos de presciência sempre ocorreram na vida de Chico Xavier. Logo quando ele começou na mediunidade, já com 17 anos de idade, ele me disse que ele tinha uma capacidade que, ao mesmo tempo, fazia com que ele visse o corpo da pessoa, amiga ou parente, ou mesmo os transeuntes da rua, que ele tivesse um raio-x, como se o olho dele fosse um olho de raio-x. E ele identificava exatamente o órgão defeituoso ou o órgão doente da pessoa. Ele sabia exatamente de que a pessoa iria desencarnar e qual a data da sua desencarnação. Ele tinha perfeito conhecimento disso. Só que ele sofria muito, porque imagine vocês, nenhum de nós quer saber disso, não é? Um ente querido, uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, um parente ou um vizinho, a gente não quer saber o que a pessoa vai sofrer ou de que ela vai desencarnar. E ele, então, logo que Emmanuel apareceu, isso durou durante alguns anos, os primeiros anos da mediunidade dele. Ele começou com 17 anos. Quando ele fez 21 anos, em 1931, Emmanuel apareceu pela primeira vez. E então ele pediu, pelo amor de Deus, a Emmanuel, que, se fosse possível, solicitasse a Nosso Senhor Jesus Cristo que tirasse dele essa mediunidade, que ele não suportava mais sofrer por antecipação, vendo a programação kármica daquelas pessoas. Porque, na realidade, o que ele estava vendo? Ele estava vendo o corpo causal das pessoas, onde estão, segundo André Luiz, inseridos o roteiro, né? os roteiros de karmas, de expiações, que as próprias pessoas, ao reencarnarem, programam para si mesmas, para reajuste da própria alma, para sofrer determinadas contingências corporais que as reajustem no campo físico e no campo dos corpos espirituais, né? Só que ele não queria passar por esse sofrimento. Então Emmanuel faz o pedido à espiritualidade maior e tira dele essa mediunidade. Ele, com 21 anos de idade, ele deixa de ter essa visão de raio-x e também deixa de ter essa presciência sobre o que levaria aquelas pessoas à desencarnação, em que ano, em que data. Ele me contou que ele sabia exatamente a data programada para a desencarnação das pessoas. Então, é uma mediunidade bastante rara, né? Bastante difícil. Outros fenômenos de presciência ocorreram com ele, por exemplo, quando eu estava na casa dele com a minha então esposa Eliana, e eu tinha que retornar a Belo Horizonte, e naquela época eu cursava Ciências Econômicas na PUC-MG, e precisava retornar a reunião de sábado tinha acabado na madrugada de domingo, eu estava bem, queria viajar de volta logo imediato, porque aproveitaria a madrugada na estrada, que é mais vazia, chegaria a Belo Horizonte no domingo e seria capaz de estudar para a prova que teria na semana a seguir. Então eu falei com ele: Chico, eu vou embora agora, não vou pernoitar aqui. E ele falando comigo: não, você não pode sair essa hora, é muito perigoso,
disse, não, Chico, mas eu estou bem, a estrada fica vazia. E ele muito temando comigo que eu não fosse, mas eu era mais teimoso. E falei, não, eu preciso ir, porque realmente se eu ficar aqui, Chico, eu me conheço, eu vou ficar conversando e vou deixar o estudo em segundo plano. E vou levar bomba na prova, de modo que eu prefiro ir. Aí, em determinado momento, ele fala comigo assim, então você vá, mas, ao se aproximar do início da descida da Serra das Alterosas, na altura do trevo da cidade de Campos Altos, você vai ver um homem vestido como guarda da Polícia Rodoviária Federal. E ele então se levantou, ele estava sentado na mesa, ele se levantou e ele fez o gesto. O homem fazendo assim com os braços, né, abertos, descendo os braços até as pernas, e ele repetiu esse gesto 3 vezes. Você vai ver este homem fazendo estes 3 gestos. Não pare, porque é coisa ruim. Vejam bem. E, na mesma hora, Eliana, que estava comigo, começou a chorar de medo, né? Ai, pelo amor de Deus, não vamos viajar, coisa nenhuma. E eu falei com ela assim, não, Eliana, nós vamos, porque agora nós vamos com a prece do Chico. Ô, Chico, você vai rezar por nós? Porque se você rezar por nós, eu vou. Eu confio na sua prece, na sua proteção. E ele falou comigo, não, meu filho, pode ir tranquilo que eu vou rezar daqui. E, de fato, gente, para vocês terem uma ideia, de Uberaba a esta parte da estrada são cerca de 2h30, dependendo do trânsito, né, até 3 horas, praticamente metade do caminho entre Uberaba e Belo Horizonte. E a gente tomou o veículo, começamos a conversar para eu não me adormecer na estrada, né, da madrugada. Eu estava lúcido, perfeitamente lúcido, e até já tinha me esquecido, eu e Eliana, da previsão do Chico, do tal homem, não é? Mas eu me lembrei assim que apareceu a placa, Campos Altos a 5 quilômetros. Aí eu gelei a alma, né? Eu falei assim, nossa, olha aí, está chegando a hora, né? Eu lembrei imediatamente, mas não falei nada com a Eliana, para ela não se lembrar. Mas foi impressionante, gente. Por quê? Exatamente no meio da estrada, um pouco depois do trevo da cidade de Campos Altos, exatamente no ponto previsto por Chico Xavier, algumas horas antes, lá estava o danado do homem. Eu não sabia se o homem era encarnado, se era desencarnado, não me interessava, porque o Chico falou comigo, é coisa ruim, né? Se era da terra ou do além, não me importa. Eu sei que eu fiz ele fazia assim, ele fez exatamente 3 gestos, os mesmos gestos que Chico performou, né? Levantando-se, me mostrando o que aconteceria. E exatamente aí eu pensei, bom, eu tenho que fingir que vou parar o carro para ele sair da frente do meu carro, e de fato ele saiu. Quando ele veio na minha direção, saindo da frente do carro, aí, ó, pernas para que te quero, né? Pisei no acelerador, saí correndo a estrada fora. E até hoje não sei o que aconteceu depois, só sei que nós nos livramos dessa, graças a Chico Xavier. É a mediunidade de presciência, a capacidade de ver o futuro. Como ele teve também em grandes questões, né? Eu me lembro, na década de 80, ele muito sério, a gente lanchando, ele olhando assim para cima. E aí é um misto de mediunidades diferentes, que é a mediunidade clarividência, clareaudiência, clarividência por ver o espírito, clareaudiência por ouvir o espírito, conversar com ele pela mente, não é? E, ao mesmo tempo, presciência, porque ele estava conversando sobre o futuro, embora em menor medida essa última mediunidade, né? E ele vira-se para mim muito sério e pergunta-se,
assim: Geraldinho, você sabe me dizer o que seja multimídia? E eu falo com ele: Chico, eu não tenho a menor ideia, não entendo, não tenho a menor noção do que seja. Mas pela raiz da palavra, a gente pode depreender que seja a reunião de muitas mídias. Mas por que o senhor está me perguntando isso? E ele falou assim em tom solene: porque os espíritos estão me dizendo aqui que chegará o dia em que a doutrina dos espíritos será divulgada em multimídia. Olha aí, hoje vocês aí em Michigan, eu aqui em Minas Gerais, outras pessoas do Brasil e do mundo acompanhando essa live, em multimídia. Só que naquela época não existia nada disso, não existia nem internet, gente. Na década de 80, não existia celular, não existia computador pessoal, não existia rede social. Então, realmente, ele tinha essas tiradas assim, que parecia que ele ia no futuro e voltava, não é? Bom, vamos mudar um pouco a mediunidade, o tipo de mediunidade, uma mediunidade muito interessante que eu presenciei inúmeras vezes ele performar, é a mediunidade psicometria, que é a mediunidade que determinados sensitivos, determinados médiums têm, de tocar certos objetos, ou então peças de valor sentimental de alguma pessoa, objetos de uso pessoal, como roupas. E no caso específico de Chico Xavier, isso era muito claro quando ele tocava, por exemplo, cartas que ele recebia, não é? Ele tinha uma tarefa que era chamada, ele denominava de tarefa do correio, que era o domingo dele de descanso, só para vocês terem ideia de como que era o domingo de descanso de Chico Xavier. Lembrando que no domingo de madrugada, a reunião que havia começado de psicografia no sábado, às 8 horas da noite, geralmente acabava às 4 horas da manhã do domingo, né? E às 7 horas da manhã do domingo, ele já estava de pé, né, para desempenhar essa função que ele chamava de tarefa do correio, pela qual ele respondia às cartas que ele recebia. E, às vezes, mandava para as pessoas livros autografados ou caixinhas de mensagens que ele recebia. Tinha um casal amigo deles que até hoje está nessa tarefa espírita, que é o Carlos e a Beth, lá da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles tinham uma gráfica e eles que faziam a impressão dessas mensagens avulsas, né? Mensagens de Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra, mas numa folhinha só. Eles faziam milhares dessas mensagens, colocavam em caixinhas e mandavam para o Chico gratuitamente distribuir. O Chico distribuía no Grupo Espírita da Prece, na Vila do Pássaro Preto, nas tarefas dele. E na tarefa de domingo também ele subscritava essas caixinhas de mensagens, respondendo ou enviando-as para as pessoas, os consulentes que escreviam para ele. Pois bem, o paletó de Chico Xavier ficava assim, ó, cheio de carta, né? Que ele recebia o endereço postal dele em Uberaba era Caixa Postal 56, Uberaba, Minas. E toda semana ele ia ao correio pegar a caixa. Era uma caixa cheia de cartas. Às vezes tinha 2.000 cartas por semana que lhe eram endereçadas. E ele passava o domingo inteiro subscritando mensagens ou autografando livros, ou mesmo tendo a paciência de responder aquelas cartas que ele escolhia. Dentre essas centenas de cartas, algumas ele tirava e punha no bolso. Ele ia colocando no bolso, então o paletó dele ficava assim, cheio de cartas, né? E era muito curioso que ele tirava uma delas, vamos supor que isso aqui fosse uma carta, né? Ele tirava uma delas assim do bolso
e ficava assim, esfregando os dedos. Ficava assim, fazendo assim. Ele não abria a carta, minha gente. Ele não abria, eu sou testemunha disso. E a gente ficava nisso o domingo inteiro. Começava às 7 da manhã, tinha só o intervalo do almoço e seguia até a 1h do dia seguinte, da segunda-feira, da madrugada. Ele sentado na cadeira, fazendo essa tarefa. Aí ele tirava a carta e ficava assim, como que acariciando a carta. Aí ele falava comigo: Geraldinho, coitada de dona fulana, dava o nome. Passa-se isso, isso, isso com ela. Né? Aí eu falei assim: mas Chico, essa dona fulana que o senhor está falando, é a carta que o senhor tem na mão? Sim, é sim. Mas o senhor não abriu a carta. Como que o senhor sabe que tem dentro dela? E ele, por humildade, ele falava assim comigo: ah, Geraldinho, eu não sei como se processa isso. Claro que ele sabia, né? Mas por humildade ele não queria explicar muito. Hoje eu vejo, naquela época, como eu era jovem, de 20 e poucos anos, eu acreditava nele, né? Nesse ponto. Mas hoje eu vejo, claro que ele sabia tudo, mas não queria entrar em muitos detalhes, né? Mas ele falava comigo assim: olha, eu não sei por que mecanismo isso se processa, mas quando eu acaricio a carta, eu entro na sintonia mental do consulente. Então, por exemplo, essa senhora, eu estou enxergando-a escrevendo a carta na casa dela. Ela está chorando. E eu estou lendo os pensamentos dela, que estão aqui impregnados na carta. E eu estou vendo que ela está chorando, porque ela está com um filho drogado, ela já tentou de tudo, já internou o rapaz, já levou em psiquiatra, o rapaz já tomou remédios, já fez tratamento para se liberar do vício, mas não consegue. Ela está desesperada e ele está começando a vender os eletrodomésticos da casa para comprar droga. E ela não sabe mais o que faz. Quer dizer, tudo isso ele via mentalmente através de um toque, né? Então eu creio que a carta, no caso, era apenas um veículo, né, que estava impregnado das vibrações de quem escreveu aquela carta, não é? E através da mediunidade de psicografia, aliás, desculpe, de agora me fugiu o nome, psicometria, a mediunidade de psicometria, ele entrava na onda mental, não é, da pessoa que escreveu a carta e começava a enxergar a cena pela qual ela escreveu aquele texto, naquele sofrimento, naquela dor. E isso, gente, era uma carta atrás da outra. Ele realmente, eu falo a vocês, a carta ficava fechada. Ele não abriu o lacre da carta. E ele sabia exatamente o que estava se passando com aquela família. E aí ele respondia de acordo. Aí mandava o livro de acordo, mandava a caixinha de mensagens. Ou, às vezes, quando o caso era mais grave, como o caso dessa senhora, ele mesmo subscritava uma resposta. Às vezes, até uma mensagem de Emmanuel surgia, assim, de inopino, naquele instante. Uma mensagem consoladora de Dr. Bezerra, uma receita mediúnica de Dr. Bezerra, uma receita homeopática no caso de doenças, né? Então, essa mediunidade era uma mediunidade muito interessante. Ele, como vocês sabem, ele se tornou uma figura pública, muito conhecida, e, naturalmente, toda figura pública atrai também os malucos de toda a ordem, né? E chegou em dado momento, em Uberaba, que um maluco ficou gritando do lado de fora da casa dele para ele receber a mensagem da esposa, que havia partido. Só que o homem estava armado. E ele, como não recebeu a resposta, porque o Chico estava numa hora de descanso, não estava no centro espírita para receber mensagem,
E o homem pulou o muro com a arma em punho e chegou a colocar o revólver na cabeça do Chico para ele psicografar a mensagem da esposa morta. Veja bem o que médium sofre, né? E o Chico, então, ficou com muito medo dessa situação, mas foi contornada. O assunto foi levado à Secretaria de Segurança da cidade de Uberaba e o prefeito da época houve por bem decidir que ele iria destacar um policial militar para proteger o Chico dessas invasões. Então, o Chico teve, a partir de determinado momento da sua vida em Uberaba, que foi provavelmente o início dos anos 80 ou final dos anos 70, um guarda da polícia militar, lotado na prefeitura de Uberaba, que passou a cuidar da sua segurança pessoal, guarda armado. Era o Cido, Aparecido o nome dele. Ele dormia na casa do Chico Xavier. E também, às vezes, ele dirigia o carro do Eurípides, levando o Chico à cidade, para ir ao banco, para ir ao correio e tal. E o Cido nos contava isso, que em determinado dia, aliás, toda vez que o Chico ia no centro da cidade de Uberaba, ou para ir ao banco, ou para fazer alguma compra, ou mesmo passar no correio semanalmente, não é? Na volta, ele pedia que o Cido parasse numa banca de jornal, que era de um amigo do Chico. E ele comprava todos os jornais e todas as revistas, inclusive Contigo, essas revistas mais bobas, né, na época. Ele comprava todas. E todos os jornais também, da época, do dia. Aí o Cido ficava incomodado com isso, porque ele sabia que o Chico não tinha tempo para nada. E um dia ele falou com o Chico assim: Chico, seu Chico, o senhor vai me perdoar uma coisa, mas eu sei que o senhor não tem tempo para nada. A vida do senhor é cheia de compromisso, recebendo gente, indo para reunião, psicografando, fazendo caridade, recebendo as pessoas na sua casa para almoçar, para conversar, atendimento fraterno. Para que o senhor gasta esse dinheiro todo comprando essas revistas todas, esses jornais? Eu sei que o senhor não vai ler, para que isso? Aí ele falou a mesma coisa para o Cido. Cido, não sei como se processa isso, mas eu não preciso ler nem as revistas, nem os jornais. Basta eu tocá-los com a mão, que automaticamente, por exemplo, no caso de uma revista, eu começo a ver o pensamento de um articulista que escreveu um artigo naquela revista. Aí eu vejo se vale a pena ou não continuar lendo. Tudo pelo pensamento, gente. Ele não abria a revista, né? Ou então o jornal. Aí, conforme eu vou ouvindo o articulista escrevendo o artigo, eu falo assim, isso não presta, jogo fora. Ou esse jornal não presta, jogo fora. Né? Então, não preciso ficar abrindo jornal para ler, nem coisa nenhuma. Que é a mediunidade psicometria, né? A mediunidade pela qual os objetos são imantados pelas forças pensamentais, são forças mento-eletromagnéticas, oriundas daqueles que as projetaram, não é? Sejam nos jornais, nas revistas, nas cartas, nos objetos de uso pessoal. E o médium que tem a faculdade mediúnica de psicometria, ele tem a capacidade de entrar nessa faixa de sintonia vibratória com a mesma faixa mento-eletromagnética de quem emitiu esses pensamentos quando estava escrevendo ou quando estava enviando o objeto. E isso era muito curioso da gente observar no Chico, né? Uma mediunidade extraordinária. Bom, pulando para outra mediunidade, a mediunidade muito também conhecida, que é a mediunidade clarividência, clareaudiência. Geralmente uma é associada à outra, né? O espírito, a pessoa que tem a mediunidade clarividência,
os centros da visão da mente profunda perispirituais são acionados em conexão com os centros da visão da carne. Quer dizer, não é o olho da carne que vê, mas os centros da visão profunda, segundo André Luiz escreve no livro Mecanismos da Mediunidade, que são acionados pelos espíritos que querem, por exemplo, projetar uma imagem ou de si próprios, ou de um painel, não é? De uma cena qualquer. Então, eles têm a capacidade, do ponto de vista espiritual, de fazer essa projeção de imagens, mas, ao mesmo tempo, eles têm que manipular o centro da visão profunda do médium nas mentes perispirituais até atingir o centro da visão cerebral, e então há a conexão e o médium passa a ver o espírito ou ver a cena. E associada a essa mesma mediunidade, a mesma coisa acontece com a audição, os centros profundos da audição, que no caso nosso, da nossa caixa craniana, se situa na clóquia, né, do ouvido, onde nós registramos as vibrações sonoras. A mesma coisa, os espíritos emitem aqueles sons com um determinado fim de impressionar os centros da audição profunda do médium, que acaba acionando a clóquia dele no corpo físico, e ele ouve o espírito falar. Pois bem, o Chico teve essa visão desde cedo, a clarividência associada à clareaudiência. Por quê? Desde quando ele era jovenzinho, de 4, 5 anos, a mãe dele partiu com 5 anos de idade, ele tinha, ela passa a se comunicar com ele. Ela conversa com ele, ele a vê, não é? Ele conversa, ele a escuta, a vê. Então, a mediunidade, clareaudiência e clarividência associadas. Ele vê também os desencarnados de Pedro Leopoldo, os vizinhos. Eles passam a pedir ao Chico, criança, que passe uma mensagem para os parentes que ficaram na Terra. Isso causa uma comoção na família do Chico. O pai dele acha que ele é doido, quer interná-lo no hospital psiquiátrico em Belo Horizonte. O padre Sebastião Scarzello, que era de origem italiana e oficiava na matriz de Pedro Leopoldo, não deixa, porque ele era afeiçoado ao Chico, sabia que o Chico tinha uma fé sincera, que ele não era capaz de mentir, e ele então recomenda ao Chico falar o menos possível com o pai. Foi o padre Sebastião Scarzello que arrumou emprego para o Chico jovem, criança, para que o pai não o internasse num sanatório ou num hospital psiquiátrico, como doido. E isso ele vai levando, né? A própria segunda mãe dele, que foi um anjo na vida dele, dona Cidália Batista Xavier, fala com ele: meu filho, não conta essas coisas para todas as pessoas. Ele era jovenzinho, né? Porque as pessoas não acreditam, elas fazem chacota com você, com o seu nome, com a sua capacidade. Eu acredito em você. Então vamos combinar uma coisa: só conte essas coisas para mim. Eu vou guardá-las, vou confiar em você. Mas se você continuar contando para o pessoal aqui em Pedro Leopoldo, eles vão acabar ridicularizando-lhe. Então ele tinha muita confiança com ela. Aí ocorreu um fenômeno muito bonito, que em 1941, ele já tinha 21 anos de idade. No dia 18 de abril, ela o chamou. Era a segunda mãe dele, não é? Com quem ele teve uma ligação fundamental de amor. E ela falou com ele: Chico, eu te chamei aqui para me despedir de você, porque eu estou indo embora. Aí ele começa a chorar e fala com ela: não faça isso, a senhora vai me abandonar. Quem que vai
dar crédito às minhas visões. É com a senhora a única pessoa com quem eu me abro. Se a senhora partir, como eu ficarei? Aliás, eu falei errado, não é 41, não, é 1931. Ele tinha 21 anos, que ele era de 1910. Isso foi 18 de abril de 1931. Então, ela falou com ele assim, não, Chico, você fique firme na fé. A primeira coisa que eu vou fazer no mundo dos espíritos, quando lá chegar, é pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que lhe mande um guia e protetor capaz de lhe amparar nessa tarefa que você definiu como sua, embora eu não a compreenda, eu não tenho capacidade para compreender o que se passa com você, mas eu vou pedir a Jesus que mande alguém para lhe amparar nessa tarefa. E, de fato, isso ocorre, porque um mês depois, ela desencarna no dia seguinte, no dia 19 de abril de 1931. E um mês depois, menos de um mês depois, no dia 7 de maio, Emmanuel aparece pela primeira vez a Chico Xavier. Quer dizer, as preces de Dona Cidália Batista foram ouvidas, né? E, naturalmente, Emmanuel, que estava a postos, assume a tarefa de amparar o Chico, ainda jovem na Terra. Bom, mas o que eu queria contar sobre a vidência é a desencarnação de Dona Cidália, que naquela época se fazia o enterro, aliás, antes do enterro, o velório no lar. Era comum nas cidades do interior de Minas Gerais isso ocorrer, e Pedro Leopoldo não fugia a essa regra. E ela, então, o caixão com o corpo de Dona Cidália foi velado ali na sala de visitas da família Xavier em Pedro Leopoldo. Todos os irmãos, eram muitos, porque além dela pedir, quando ela se casou com o pai de Chico, ela pediu de volta, que o pai de Chico tinha dado os 8 filhos para os padrinhos e madrinhas, não é? Que ele, quando a mãe do Chico morreu, e ele tinha 5 anos de idade, cada um foi parar num lar. E ele, então, quando se apaixonou por Dona Cidália, pediu-a em casamento, ela fez uma única exigência a ele. Não, olha, José, eu caso com você com uma condição. Você pegue de volta todos os seus 8 filhos para eu criar. Então, eu pergunto a vocês, nossas irmãs mulheres, se vocês fariam isso hoje. Está difícil, não está? É difícil. E homens também, né? A gente faria isso? Dificilmente, né? Pois ela fez. Veja a elevação dessa senhora. Além disso, dela pegar os 8 filhos do primeiro casamento, entre eles Chico, para criar, ela ainda teve mais 6. E o pai de Chico sobrevivia vendendo loterias, veja bem. Era uma família pobre, muito pobre, né? Eles passavam fome, passavam necessidade. Então, ela desencarna, criou os filhos muito bem, ela desencarna, o Chico já tinha 21 anos, mas a dor dele, Chico, dos irmãos, das irmãs, do pai de Chico, né, dos vizinhos que estavam ali velando, era muito profunda. O Chico me conta que esse dia foi o dia de mais angústia que ele teve aqui na Terra, um dos dias de maior angústia pelo qual ele havia passado na Terra. Mas aí ocorreu uma cena muito bonita, porque ele orando, chorando, vendo ali, contemplando aquele corpo sem vida que ele tinha, da sua segunda mãe, que ele tinha amado tanto. De repente, o telhado, naquela época, a casa do Chico não tinha forro, não era telhado direto. O telhado ali sobre as cabeças dele desapareceu e ele começou a ver a abóbada celeste, as estrelas, estavam todas, as constelações iluminadas, né, as galáxias e tal. E ele começa a ver uma estrada de luz sendo desenhada do firmamento estrelado.
descendo. Essa estrada de luz ia descendo, se formando, até iluminar o caixão de Dona Cidália Batista. E ao iluminar o caixão de Dona Cidália Batista, ele começa a ouvir uma música celestial, como que dando hossanas à batalhadora que retornava, né, vitoriosa à vida espiritual. E ele começa a ver bolas de luz descendo em espiral por essa estrada de luz. Eram bolas de luz. E elas desciam do firmamento, mas quando se aproximavam ali da terra, já na casa de Chico Xavier, essas bolas de luz se transformavam em anjos alados de luz, transparentes. Eles tinham asas transparentes, eram seres de iluminada procedência, mas de beleza indescritível. E cada um deles eram no total de 12 seres angélicos. Cada um deles chegava no corpo inerte de Dona Cidália e beijava-lhe a testa. Quando o último deles fez isso, Dona Cidália despertou. E o Chico pôde ver pela vidência, clara evidência, e clara audiência, porque ele ouvia a música, não é? Ele despertou, ela despertou, ele pôde ver Dona Cidália se levantando do corpo. Ela deixou o corpo físico e o perispírito dela, então, lúcido, absolutamente lúcido, se senta no próprio caixão e olha para ele. E ela reconhece que ele estava vendo-a, não é? Ela tem imediata consciência de que o Chico estava acompanhando aquela cena toda. Ainda dá um adeuzinho para ele. Dizer que foi um adeuzinho que foi uma facada no coração dele. Que ele queria ir junto com ela, né? Ele se sentiu nessa noite, ele me contou, foi a noite que ele sentiu maior solidão na Terra, a partida da sua segunda mãe. Então, ocorre um fenômeno muito bonito, porque essas 12 seres angélicos passam a beijar a mão dela, outra vez. Antes tinham beijado a testa para ela despertar, depois beijaram as mãos. E quando o 12º fez isso, ela se transforma num deles. Ela se transformou num ser angélico, diáfano, de luz, e inclusive com asas. E segue com eles para o firmamento afora, sabe lá Deus para onde, não é? No mundo espiritual superior. Então, a vitória de um espírito humilde, que na Terra não teve cultura, não teve informação, não teve recursos materiais, mas que foi uma mãe extremosa, capaz de criar 8 filhos da primeira mulher do seu marido, entre eles Chico Xavier, e ainda criar muito bem os seus próprios 6 filhos, e partir para o mundo espiritual superior como uma vitoriosa da luz. Então, o fenômeno de clarividência, clareaudiência do Chico esteve sempre muito presente na vida dele, não é? Claro que ele teve também experiências ditas desagradáveis que muitos de nós sairia correndo, né? Principalmente os mais medrosos, porque quem tem essa faculdade, a faculdade é neutra em si. Você vai ver o mundo dos espíritos e vai ver coisa boa e coisa ruim também. Eu me lembro de uma vez que ele me contou que ele estava já estava em Uberaba, psicografando, e de repente apareceu um espírito das trevas, muito feio mesmo. Um espírito das trevas que literalmente assemelhava-se às descrições católicas dos demônios. Todo vermelho, tinha chifres, uma coisa horrorosa. O olhar muito vermelho, muita raiva, rabo, não é? E ele chegou para o Chico e falou assim: o senhor é o senhor Francisco Cândido Xavier?
E ele falou com ele: sim, senhor, sou eu, seu servidor. É o senhor que anda escrevendo livros, escrito pelos espíritos desencarnados, conhecido aí na Terra como Chico Xavier? Sou eu, sim, senhor. Então, se o senhor está escrevendo livros dos espíritos desencarnados, eu também quero escrever por seu intermédio. Aí o Chico pensou: e agora? Como é que eu faço? Meu Jesus, e agora, não é? Mas Emmanuel apareceu para ele e disse: fique quieto que eu vou lhe dar as intuições sobre o que responder. Aí o Chico pensou. O Emmanuel avisou ao Chico: ele não está me vendo. E ele começou a vociferar: e não me engane, não adianta me enganar. Se você está escrevendo livros dos espíritos, eu também tenho o direito de escrever. Aí o Chico virou para ele e falou assim: olha, eu não me incomodo de escrever, absolutamente. Se o senhor quer escrever um livro para o meu intermédio, eu posso escrever perfeitamente, mas eu estou obrigado a informar ao senhor que eu não tenho controle sobre a questão da psicografia, porque a nossa tarefa de psicografia aqui na Terra, ela funciona como uma firma. E eu sou apenas um mero servidor da escrita. Eu sou apenas um escrivão qualquer, sem importância alguma. E essa firma tem um chefe. E se o senhor quiser escrever, e eu vou aceitar de bom grado a sua incumbência, mas o senhor não deve combinar comigo, o senhor deve combinar com meu chefe. Se meu chefe mandar que eu escreva, eu escrevo. Não tem problema algum. Ah, pois bem, muito bem. Qual é o nome do seu chefe que eu vou conversar com ele agora? Pois não, meu chefe é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz que o homem explodiu de raiva. Né? Ah! Gritou com ele. Chico Xavier, com você eu já vi que não tem jeito mesmo, né? E saiu bufando, pondo fogo pelas ventas, segundo Chico. E foi embora. Fulo da vida. Né? Mediunidade, clarividência e clareaudiência. Extraordinária, né? Outro tipo de mediunidade que o Chico teve, que é pouco conhecida, é a mediunidade de materialização. Eu, por exemplo, mediunidade mais ampla, ela se chama de efeitos físicos. Né? Então, efeitos sonoros, como batidas, efeitos de cheiros, como cheiros de perfumes, cheiros de éter, mediunidade também de fluidificação das águas. Esse tipo de efeitos eu presenciei durante quase 21 anos. Então, por exemplo, a gente levava um vidro de água mineral, um litro de água mineral fechado, né, sem gás, 1 litro de água mineral natural, e punhamos, de princípio a gente pedia o Chico para fluidificar. Depois eu vi que nem precisava pedir. A gente só deixava em cima da geladeira dele, gente, dentro daquele, o vidro fechado, ninguém abria o vidro, se materializava um líquido leitoso lá dentro. Né? Que vinha do mundo espiritual, a gente não sabe de onde. E esse líquido não se misturava com a água, ele ficava dançando aquelas bolotas. Sabe, quando você mistura óleo e água não se misturam, só que o óleo é negro, né? No caso das materializações do Chico, essa era branquinho, leitoso, e ficava ali dançando no meio da água aquilo. E era impressionante que quando a gente abria, não somente tinha a matéria lá materializada, como tinha cheiro, né? Comumente, ele dizia, quando era cheiro de rosas, era a manifestação de 2 espíritos, o espírito de Meimei ou o espírito de Isabel de Aragão, rainha santa de Portugal e Algarves do século XIII, que nós conhecemos como Veneranda, o espírito de Veneranda de nosso lar, né? Que ela tinha esse fenômeno de cura através das rosas. E quando era o efeito de éter, normalmente era o espírito da enfermeira Sheila,
a enfermeira alemã, que usava o nome de Sheila para se manifestar através do Chico. E ele falava conosco, tira, lá em casa tinha aqueles filtros de barro, né, que filtravam a água, ficava geladinha. E o Chico falava conosco, olha, pega um copinho só, pequeno, dessa água fluidificada e joga no filtro, que quando você jogar no filtro, ela vai multiplicar-se lá. Então, às vezes, 1 litro de água fluidificada pelo Chico, materializada pelo Chico, durava um mês inteiro lá em casa. E não só no cheiro, mas no gosto. Tinha o gosto de rosas ou o gosto de éter. E ele explicava, quando o gosto era de éter, ou cheiro de éter, é porque nós tínhamos algum problema físico que estava sendo tratado pelos espíritos. O Dr. Bezerra, o André Luiz ou a própria Sheila estava tratando algum desajuste físico. Agora, quando fosse o cheiro de rosas, não, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Mas eu não vi, mas meus parentes de Pedro Leopoldo viram, né, durante 3 ou 4 anos, entre 1949 e 1953, o Chico conheceu o médium Peixotinho, que era um médium de materialização fantástico, né? Sou amigo das filhas dele, a Alcione Peixoto, por exemplo, e ele tinha uma facilidade tremenda de externar o ectoplasma, e os espíritos usavam o ectoplasma dele para se materializar, visivelmente, né? E o Chico, quando o conheceu, ficou muito feliz e falou comigo o seguinte, que ele ficou feliz, que aí ele teve certeza que ele não era doido. Porque antes ele participava das reuniões como médium, via os espíritos, conversava com os espíritos, depois acabava a reunião e falava com as pessoas lá em Pedro Leopoldo. Você viu o Dr. Bezerra? Ninguém tinha visto. Você viu o Emmanuel? Ninguém tinha visto. Aí ele pensava assim, gente, mas não é possível. Será que não tem um médium que me acompanha nas visões, né? Aí, quando houve o Peixotinho foi a Pedro Leopoldo e os espíritos se materializaram de forma luminosa e visível para todos, e todo mundo viu, não é? E ao final da reunião, todo mundo veio comentar com ele, Chico, que beleza, você viu André Luiz, você viu Bezerra, você viu o Zé Grosso, como é que ele é alto e tal. Aí ele pensou, bom, agora eu tenho certeza que eu não sou doido mesmo. Porque todo mundo está vendo, que beleza. Aí ele resolveu experimentar com ele se ele tinha essa faculdade de materialização dos espíritos. E, de fato, teve, né? Foram esses 3, 4 anos, entre 49 e 53, em Pedro Leopoldo, lá no local dessas reuniões, é lá na casa de Chico Xavier, que hoje a gente dirige. Foram feitas essas reuniões na casa dele. E ele entrava em transe profundo, e nós temos os relatos da minha família, do Arnaldo Rocha, do Martins Peralva, né? Que os espíritos se materializavam totalmente luminosos, o espírito de Meimei, o espírito da médium Ambrosina, do livro, se não me engano, Missionários da Luz, o espírito de Sheila, o espírito de Dr. Bezerra. O último deles foi o espírito de Emmanuel, que, segundo os relatos do Peralva, Martins Peralva, e do Arnaldo Rocha, que estão no meu livro Chico Xavier, Mandato de Amor, o Emmanuel se materializou como senador romano, Públio Lentulus, vestido com a túnica do Senado, né? Ele portava na mão direita uma tocha acesa, né, que iluminava o ambiente inteiro. O coração do Emmanuel tinha o Cruzeiro do Sul, que também iluminava toda a sala, né? E o braço esquerdo estava dobrado, a túnica romana sobre o braço, e na mão materializado um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo também, e os caracteres do título luminosos, o Evangelho segundo o Espiritismo iluminado. E o Emmanuel, então, acabou com a brincadeira, porque ele disse assim, mais ou menos nesses termos, olha aqui,
A materialização de espíritos pode, em alguma medida, deslumbrar alguns poucos olhos e até mesmo curar alguns poucos corpos físicos doentes aí na Terra. Por esta razão, o médium Xavier está proibido a partir de hoje de continuar com essas reuniões. E focalizar todo o seu potencial mediúnico na psicografia. Porque a psicografia, doando-nos o livro, é a multiplicação da chuva do esclarecimento e da consolação nos desertos humanos, né? E haverão de fertilizar os campos imensos da terra para esclarecer e consolar os corações humanos aflitos e sobrecarregados para os séculos vindouros. Por isso mesmo nós estamos ordenando a suspensão dessas tarefas. Quem esteve presente, obviamente, lamentou profundamente, não é? Essa questão, porque imaginem vocês, o Arnaldo Rocha conta, está também no meu livro, Chico Xavier, Mandato de Amor, editado pela União Espírita Mineira em 1992, que a mãe dele, eu agora não sei se era Dona Marlene ou Margarida, agora me foge o nome dela, mas a mãe dele, quando encarnada, ela tinha o hábito de cheirar rapé. Ela vivia com um recipientezinho onde ela guardava rapé e ela tinha esse vício de abrir e cheirar o rapé de quando em quando. E ela se materializou para o Arnaldo, através do Chico, né? De plena visão, de plena materialidade terrestre. E o mais interessante, para provar que era ela mesma, ela abriu a mão e estava lá a caixinha de rapé que o Arnaldo cheirou, né? Ele abriu e cheirou. A Wanda Joviano nos contou, por exemplo, que numa dessas reuniões o espírito de Sheila se materializou plenamente e virou-se para ela e falou assim: Wanda, você gosta muito de determinada música. Se não me engano, era de Beethoven. E você, naquela época, tinha aqueles long plays, né? Aqueles gramofones antigos, né? Onde se tocavam aqueles long plays. Então, eu quero te dar um presente. Nós vamos materializar para você a música de sua preferência, de Beethoven. Aí elas materializaram um long play e entregaram para ela, para a Wanda Joviano. E ela foi tocar no gramofone e ouviu a música. A música estava lá. Olha que maravilha, né? Então, é um fenômeno pouco conhecido, que durou 4 anos, um pouco menos de 4 anos, 3 anos e meio, da mediunidade de materialização de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Sem contar também os fenômenos que eram muito comuns quando ele dava passes. E ele não controlava. Muito interessante, porque saía aqui da mão dele, do centro da mão dele, um líquido que tinha o cheiro de rosas mesmo. Era um perfume de rosas. Saía, minava da mão dele. E às vezes pingava. E ele ficava com vergonha, ele fechava a mão, ele tentava esconder. Ficava tentando esconder. Aí, certa vez, uma amiga nossa e dele, que está encarnada até hoje, a dona Suzana Maia Mozinho, falou com ele assim: Chico, posso lhe perguntar uma coisa muito, muito íntima? Eu sei que você não gosta de falar sobre isso. Pode, não tem problema, Suzana. O que é? O que você sente quando o perfume mina da sua mão? Aí ele olhou para ela e falou assim: Suzana, eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. E, de fato, certo dia eu estava muito cansado, muito mesmo, porque eu tinha, nessa ocasião,
eu trabalhava 2 períodos, de manhã e de tarde, à noite fazia faculdade de economia, além das tarefas espíritas, que não são poucas, né? E ainda assim, fui a Uberaba dista a Belo Horizonte 500 quilômetros, e de carro, eu fui de carro, dá 5, 6 horas, dependendo do trânsito, e cheguei muito cansado, quinta-feira à noite, na casa do Chico, muito cansado. E ele, assim que ele saiu do quarto e me viu, ele, como se me tirasse o raio-x, né? Ele viu que eu estava exausto, que eu não ia aguentar nada naquele final de semana, que eu queria mais uma cama para dormir o final de semana inteiro e acordar segunda-feira. Essa era a minha disposição, né? E ele, então, veio na minha direção e fez assim, me deu a mão assim, cruzou a mão assim e segurou, mas segurou com força. E eu comecei a sentir, entrando na palma da minha mão, algo físico mesmo, não era uma coisa espiritual, não, era algo físico, era uma matéria que entrava dentro de mim, entrava mesmo, né? Como que me energizando. Imediatamente eu me tornei eufórico. Toda a energia que me faltava, instantaneamente, me foi completada pelo Chico. E foi maravilhoso, porque eu comecei a sentir uma euforia orgânica, mas ele não largava a minha mão, não largava. Enquanto não acabou essa transfusão mesmo de forças, que era da palma da mão dele para a minha, ele não me largou. E eu consegui participar de todas as reuniões, madrugada adiante, né? Sexta-feira à noite até a madrugada de sábado, sábado de tarde a distribuição, sábado à noite até a madrugada domingo, a tarefa do correio no domingo, até segunda-feira de manhã, quando fui embora para Belo Horizonte. E foi interessante porque durante uns 10 dias, mais ou menos, eu podia lavar essa mão. Uma mão você não sentia nada, absolutamente nada. Eu lavava, tinha a mão, tinha cheiro de sabonete. A outra, que eu podia lavar, tomar banho e tudo, tinha o cheiro da rosa do Chico Xavier. O cheiro do perfume da mão do Chico Xavier ficou impregnado na minha mão por uns 10 dias, mais ou menos. Podia tomar banho, podia lavar com sabonete, não saía. Ou seja, é uma matéria de outro plano, não é? Que não está sujeita às questões básicas aqui da matéria terrestre. De modo, gente, que se a gente for falar de Chico Xavier, não termina nunca. E falar da mediunidade dele, note bem que eu não falei sobre a psicografia consoladora, né? Centenas e centenas, milhares de cartas consoladoras que ele recebia, e era muito impressionante isso. 2 vezes por semana em Uberaba, em Pedro Leopoldo eram 3, porque tinha também a reunião de segunda-feira à noite. Não falei da mediunidade de psicofonia, que é a mediunidade falante. Ele recebia os espíritos pela fala. Nós podemos ouvi-lo, por exemplo. O Oceano Vieira de Mello recuperou alguns áudios, né, gravados nas reuniões de desobsessão do Grupo Espírita Meimei de Pedro Leopoldo. E quem participou dessas reuniões, alguns familiares e amigos nossos, conta que o Chico recebia os espíritos sofredores mais difíceis durante a tarefa da desobsessão, normalmente os grandes perseguidores do cristianismo, os grandes perseguidores da doutrina espírita, espíritos em zoantropia, em licantropia, espíritos também suicidas. As tarefas mais difíceis eram recebidas pelo Chico como caridade, não é? Nós sabemos que essa mediunidade, na tarefa da desobsessão, é a caridade em ação, para confortar e libertar esses espíritos das sombras que os envolvem. E logo no final da reunião, vinha um benfeitor, ou Emmanuel, ou André Luiz, ou Bezerra de Menezes, ou Neio Lúcio, o próprio irmão do Chico, José Xavier, que dava a mensagem, às vezes um poeta, não é? Sobre poesia também, ele vai me dizer que grande parte
dos poemas que ele recebeu não foram psicografias, foram mediunidade de clarividência e clareaudiência. Ele via o poeta declamando, ouvia o poeta declamando, pegava o papel e anotava o poema declamado por Augusto dos Anjos, por Alfonso de Guimarães, Olavo Bilac, João de Deus, e assim sucessivamente. De modo que é uma multiplicidade de funções, de tarefas, que gloriosamente, em nome do Cristo, ele soube com muita humildade, apagando-se, sem nunca querer aparentar coisas que não aconteciam. Ao contrário, o Chico era, eu digo isso sempre, muitos médiuns, entre aspas, pretendem aparentar uma mediunidade que não tem. Às vezes até entram no campo da mistificação, do animismo, né? Para se colocar na posição de médium. E Chico Xavier as tinha em máximo grau, todas elas, e ele fazia o contrário, ele fazia questão de se apagar, sempre, sempre fazia questão de se apagar. Dona Wanda Joviano, por exemplo, ela conta um caso, e numa dessas reuniões de materialização, estava um calor danado em Pedro Leopoldo, e o Chico, antes da reunião, ele deitado já no leito, onde ele ia entrar em transe profundo, ele pediu que trouxessem a ele vários cobertores, que ele não iria iniciar a tarefa antes de ser, que ele estava sentindo frio. Mas ninguém entendeu, falava com ele, Chico, mas não é possível, está um calor, você vai morrer se a gente colocar cobertor em cima de você. Mas ele, teimoso, falou, não, eu quero vários cobertores em cima do meu peito. Então eles arrumaram ali, na vizinhança e tudo, puseram vários cobertores em cima dele. Mas aí ela me disse, aí nós fomos ver por quê. Era a humildade dele, porque assim que a sessão começou de materialização, o corpo do Chico Xavier explodiu em luz. Era pura luz. No fundo, ele sabia que algo ia acontecer nesse campo e ele tentou se abafar com os cobertores. Mas só que a dona Wanda nos contou que não adiantou coisa nenhuma, porque os cobertores não foram obstáculo para a luz que emanava do coração de Chico Xavier. Né? Ele se transformou num fenômeno luminoso que assombrou todo mundo. Uma grande amiga nossa também, que frequentou muitos anos o Chico, é a dona Terezinha de Castro, do Rio de Janeiro. Ela fundou, a pedido de Emmanuel, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, o Seara de Amor e Luz, Grupo Espírita Seara de Amor e Luz, que o Chico brincava com ela, que era o sal da terra, né? Seara de Amor e Luz. E ela ia a Uberaba, ela conheceu o Chico em Pedro Leopoldo, depois passou a ir a Uberaba, e numa das vidas dela, ela nos conta isso, eu tenho isso gravado, ela nos contou isso com muita emoção. O Chico fazia a distribuição aos carentes no sábado à tarde. E nesse dia caiu uma tempestade em Uberaba, uma tempestade imensa. E as pessoas que normalmente frequentavam com seus carros, né, e as ajudas que elas iam levar desapareceram. Que espírita tem medo de chuva, parece que é feito de açúcar, né, que vai se desintegrar. Então eram só 2 carros, era o Chico Xavier, mais ela, com Eurípides e meu cunhado, o Vivaldo, num carro, e no outro carro o seu Otoniel, com a esposa dele, que eram companheiros lá do Grupo Espírita da Prece. E os 2 carros foram para a periferia de Uberaba. Mas ela ficou preocupada, porque a chuva não parava, aquela chuva torrencial. E ela ficava pensando, como que nós vamos descer? O Chico vai pegar uma pneumonia. Ele descer do carro, o guarda-chuva não vai adiantar. E ela preocupada com esses pensamentos normais que nós temos, né? Só que ao se aproximar o carro da vila,
que não chegava a ser uma favela, mas era uma vila mais pobre, de Uberaba, ela começou a ouvir a batida de latas e panelas, pá, pá, pá. E ela se preocupou, como ela era do Rio de Janeiro, ela ficou preocupada com a questão de violência, né? Violência urbana, se estava tendo algum tipo de protesto ou de confusão mesmo entre os habitantes ali da vila. E ela ficou com medo e falou com o Chico: Chico, eu não acho conveniente que nós desçamos com isto. Parece que há uma confusão na vila. E ele falou com ela assim: ô Terezinha, não preocupa com isso não. Nós estamos com Jesus, não preocupa. São nossos irmãos. E ela então, aí ele abriu a janela para ela ouvir. A chuva descendo. Aí ele falou com ela: ouça. Aí ela começou a ouvir. Na verdade, quando eles viram os carros chegando no meio da tempestade, aqueles 2 únicos carros, o pessoal que estava acostumado a receber toda semana ajuda, começou a gritar: Viva Jesus! Viva Jesus! E aquilo ela se emocionou tremendamente e o Chico começou a chorar de alegria. Assim que o carro parou, ele saltou do carro no meio da chuva, não esperou guarda-chuva, não esperou nada, foi pegar o pacotão de pães, né, que ele havia levado para distribuir a eles. Outros companheiros foram pegar o café com leite, alguns mantimentos que eles estavam levando, e o povo veio descendo o morro, né, e gritando, batendo panela: Viva Jesus, viva Jesus! A alegria do povo de ver o Chico Xavier chegando. E ela ficou tão emocionada com isso, porque ela viu o Chico ficar tão feliz no meio daquela gente miserável, daquela gente pobre, humilde, desesperançada, que ele se tornou um sol de luz no meio da tempestade. E ela nos conta que ela ficou tão comovida, que ela se ajoelhou na lama. Aquela terra vermelha de Uberaba na chuva virou uma lama vermelha. Ela se ajoelhou na lama para agradecer a Jesus a chance dela presenciar essa cena de ver Chico Xavier transfigurado em luz ao ouvir o povo clamando por Jesus. E ele, então, com muita emoção, ele partia o pão como dando em comunhão, não é? E partiu um naco de pão e deu a ela. E ela comeu, disse-me ela, né? Nós temos o áudio dela gravado, que ela comeu esse naco de pão como se ela estivesse, de fato, tomando uma comunhão espiritual inesquecível, que ela ia guardar para o resto da sua, não só dessa vida, mas para o resto da eternidade. Então, minha gente, esse é o Chico Xavier. E os seus casos inúmeros, que são incontáveis, né? Incontáveis. Que lindo! É muito lindo, Geraldo. É muito emocionante, né? Realmente. A gente fica emocionado aqui com os casos. Te agradeço profundamente, mais uma vez, a sua presença, de todo mundo aqui. Obrigado, Lidiane. Muito obrigada pela segunda vez, né, que você está aqui com o nosso grupo, participando. A gente fica muito feliz, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho de vocês. Vou pedir... você quer fazer a oração de encerramento ou posso pedir alguém para fazer? Vamos pedir outra pessoa? Tá bom, vamos. Tá bom. Vou pedir o Ivo para fazer. Pode fazer para a gente? Obrigada. Obrigado. Posso, sim. Primeiro, agradecer mais uma vez ao amigo Geraldo pelo compartilhamento das experiências. Essas experiências maravilhosas realmente são conviver com um espírito iluminado como um dele, realmente foi uma coisa assim espetacular.
E espero que você continue compartilhando isso com outras pessoas em outras ocasiões, né, para que a gente possa sentir essa energia, né, que você passa, né, e fortalecer a nossa fé no sentido de continuar no caminho da caridade, né? Como você mesmo falou, tudo que Chico Xavier fez foi em nome da caridade, em nome dos outros, né? Doou a sua matéria, a sua ferramenta material para que esse trabalho fosse feito durante toda a sua existência. Espetacular. Então, você está mudo aí, se você quiser falar. Não, eu digo que tudo que você disse é a pura verdade. Muito obrigado. Obrigado a você. Então, vou convidar todos nós a fecharmos os olhos e, nesse momento, mentalizar o nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade que nos foi dada pelo irmão Geraldo, de compartilhar conosco esse sentimento em que ele vivenciou durante todos esses anos, junto a essa pessoa tão ilustre, esse espírito tão elevado que foi Chico Xavier. Com certeza, nesse momento, ele está aqui conosco, nos trazendo essa energia, deixando com nós a paz, o amor e a certeza de que não há salvação fora da caridade. Esse foi um exemplo maior que ele nos deixou, que Jesus nos deixou e que Deus nos ilumina a todos os instantes de nossas existências para que perseveremos nesse trabalho, nessa luta pelo próximo. Assim, vamos agradecendo também a todos que aqui vieram participar desse encontro, encarnados e desencarnados. Com certeza vocês devem ter percebido essas presenças em suas casas e que todos nós continuemos iluminados por essas palavras durante todos os dias da nossa vida. Vamos pedir então a autorização para encerrar os nossos trabalhos de hoje e simplesmente para que possamos agradecer mais uma vez ao nosso ilustre palestrante e que lhe dá uma força para que ele continue nesse trabalho tão nobre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, pessoal. Muito obrigado. Beijo no coração. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Geraldo. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, gente.